transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, vamos começar mais um podcast agora com o Dr. Sérgio Clementino. Bom dia, André. Bom dia, doutor. Um prazer receber você aqui, uma honra pra gente. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite que foi formulado e agradeço a oportunidade de estar aqui participando, conversando sobre assuntos bastante interessantes aí, né, contribuindo de alguma maneira. Maravilha. Dr. Sérgio, é verdade que só existem duas pessoas que amam um promotor? Essa é uma piada que a gente contava na época da escolinha. A gente passa no concurso e a gente faz uma escolinha. E aí, o pessoal jovem, né? E corria essa piada que dizia que promotor, quem gosta é a mãe sempre e a mulher às vezes. A gente mexe, André, com trabalhos que normalmente incomodam, né? Esse é um dos papéis principais do promotor. Você tem que incomodar. Por quê? Você vai apontar erros. É um trabalho de fiscalização e de punição. Ninguém gosta de ser fiscalizado e muito menos ser punido, né? Incomoda, né? Então você vai lá mexer com o sujeito, com a empresa, com o réu, com o investigado. E é muito comum eles não gostarem. Eu tenho... Minha família é grande, eu tenho vários irmãos, e já aconteceram algumas situações de algum irmão meu estar lá conhece alguém e fala: você é Clementino? Você é parente do promotor? Ah, é meu irmão. Ah, aquele promotor, daí começa a reclamar. Provavelmente nos encontramos em algum momento que ele não gostou do que foi feito em relação a ele. Mas isso é comum. Bom, doutor, nosso podcast, a gente fala muito sobre ambientes, né? Você acredita que os ambientes influenciam, impactam a vida das pessoas? Sim, o ambiente é fundamental, né? Nós vivemos em vários ambientes. Quando a gente fala nisso, eu penso desde o meio ambiente natural lá fora, né? Perfeito. Até o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, o ambiente de estudo, todos esses lugares em que nós convivemos. Eu sempre digo que o ser humano é um ser social, né? O homem é um ser social. Então, o que significa isso? Nós não só vivemos, nós convivemos. Salvo algumas raríssimas exceções, o ser humano não consegue viver isolado. Ele precisa conviver, ele precisa viver com outras pessoas. E quando você convive, você vive em sociedade e você é influenciado por esse meio onde você vive. Você influencia os que estão à sua volta e tudo à sua volta, as pessoas e o ambiente, influencia aquilo que você é e aquilo que você constrói. Perfeito. Quanto tempo de promotoria pública você tem? Agora em dezembro eu completei 30 anos de Ministério Público, dia 21 de dezembro. Mas você não tem idade para isso. É, muito jovem. Entrou jovem no MP. Eu tenho 52 anos, entrei com 22 anos, né? Entrei bastante jovem. Na época, quando eu entrei, eu era o promotor mais novo do Estado. Mas foi um momento muito, muito importante da minha vida. Passaram 30 anos, eu não vi esses 30 anos passarem e parece que foi ontem. Me lembro dos detalhes quando tudo isso aconteceu. Doutor, eu tive uma grata experiência de ter sido seu aluno, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão ambiental e tive o prazer de ter aula contigo. E lembro perfeitamente das aulas que a gente teve. Nesse período todo que você tem atuado na promotoria pública, você acompanha o desenvolvimento das empresas, a mentalidade do empresariado, na forma de como eles utilizam os recursos naturais, como eles utilizam todo o meio ambiente para fazer a sua produção. Você tem notado mudanças na mentalidade do empresariado desde essa tua atuação de 30 anos?
Tem sim, André. O meio ambiente, a gente disse que é uma das áreas do direito mais novas, né? Então, para você ter uma ideia, se você pegar o direito civil, por exemplo, direito de família, o direito de propriedade, existem institutos jurídicos que são lá do Império Romano. Então, quando o direito ambiental não, é um pensamento, é uma ideia humana, e não estamos falando só de Brasil, de 50 anos, de 70 anos, não chega a um século o que nós temos uma ideia ambiental. Durante muito tempo, né, ao longo da história da humanidade, se pensava os recursos ambientais, os recursos naturais, como algo a ser utilizado. O mundo foi criado em favor do homem. Eu brinco que ainda hoje a gente tem alguns resquícios disso, né? Então você vê alguma pessoa falando assim, para que serve aquele sapo que vive lá, não sei o que lá? Fala, ele não foi feito para você, então para você ele não vai servir. O sapo ele serve para ser sapo, ele não foi construído, ele não foi criado para o ser humano. Né? Então essa é uma ideia muito de pensar para que serve. Quando a pessoa pergunta para que serve, ela está perguntando para que serve para o homem. Um sapo que não produz nada, que não é comestível. Não, sapo. Então, mas o meio ambiente não é isso. O meio ambiente é muito mais, né? Então, essa ideia de exploração, ela durou aí até praticamente metade do século XX. Aí começaram a perceber que os recursos naturais, eles não são infinitos, e começou-se a pensar em alguma proteção, mas ainda pensando em proteção do recurso que tem um valor econômico, e não do meio ambiente como um todo. A proteção do meio ambiente como um todo, no Brasil, ela é da década de 80 para frente. Aí foi consagrada principalmente na Constituição de 1988. Então, tudo isso é uma coisa bastante nova. E essa mudança da mentalidade em relação ao meio ambiente, ela vem ainda evoluindo. Então, respondendo a sua pergunta, realmente nós temos percebido isso. A empresa, antigamente, ela pensava em obter lucro. Então, o empresário investiu, montou lá o seu empreendimento, ele vai obter lucro e ponto final. Quanto mais lucro, melhor. Essa era uma visão bastante simplória. Hoje não. Hoje a gente pensa na empresa como uma responsabilidade social. Perfeito. E quando a gente fala em responsabilidade social, a gente não pensa só, vou lá fazer uma filantropia para ajudar alguma entidade que trabalha com isso, ou fazer um projeto próprio ali, ajudar umas pessoas carentes. Não é isso. Isso é bom, mas isso é filantropia. Não é só isso. Né? A responsabilidade social é muito mais do que isso. E isso serve para pessoas e para empresas. Nós vivemos, como eu disse, né, nós convivemos, então a gente precisa pensar onde a gente está inserido e o que nós vamos contribuir, o que nós vamos influenciar onde nós estamos incluídos. Isso serve, como eu disse, para pessoas e para empresas. Tudo que você vai fazer não é só obter o benefício próprio, um individualismo exacerbado. É você pensar naquilo que você vai contribuir coletivamente. Então, a responsabilidade social ligou-se muito essa palavra social à ajuda de pessoas carentes. É muito mais do que isso. A responsabilidade social é pensar na sociedade, ou seja, na coletividade. É a consciência de que você está no meio, né? É a consciência da tua importância para atuar nesse meio social. É muito mais do que ações isoladas, né? E hoje a gente vê muito falar, muitos empresários que a gente conhece, e a gente abre revistas, pega site, só se fala em ESG, né? Que é toda a parte de governança, responsabilidade social e preocupação com o ambiente. Isso está muito forte no discurso de qualquer empresário. Tem alguma maquiagem nisso? Ou as empresas estão realmente acordando para que elas tenham realmente essa responsabilidade com o meio ambiente, a responsabilidade social e esse cuidado com a governança? Como que você vê isso aí? Olha, André, ainda tem maquiagem. Não dá para a gente dizer que nós já chegamos num patamar ideal, né, dessa responsabilidade social, dessa governança, mas isso tem evoluído bastante. O que a gente percebe?
A empresa, o empresário que realmente entende os valores que estão inseridos nesta questão, que incorpora isso para o seu empreendimento, para o seu negócio, para a sua empresa, e leva isso adiante de uma maneira consistente e séria, ele vai lá na frente obter melhores resultados. Quem busca meramente fazer algo para inglês ver, uma maquiagem, ou só para cumprir minimamente uma regra que foi imposta pelo poder público, ou algum processo que ele recebeu de alguma forma, em algum momento esse empresário vai ter problemas, ele vai ficar pelo caminho. Ou ele vai ter problemas jurídicos, ou ele vai ter problemas concretos na vida prática, na vida do negócio dele. A gente pode resumir, as empresas que estão entendendo isso e fazendo disso parte do seu negócio, elas vão lá na frente, no futuro, estarem mais fortes do que as que estão só brincando de fazer de conta que tem lá uma responsabilidade social. Porque a gente vê isso claramente, né? A gente no nosso dia a dia, né? Com os nossos projetos. A gente vê que tem empresas que levam isso não como a ação de marketing é positiva, porque a ação de marketing ela conscientiza também, mas muitas vezes a gente vê só a ação de marketing desconectada da filosofia da empresa, desconectada do propósito da empresa. E eu já tive participação na Secretaria de Saúde de Rio Preto como arquiteto, e nessa atuação profissional a gente é obrigado a conhecer muita lei, principalmente na área da arquitetura hospitalar, na arquitetura de clínicas, na arquitetura relacionada à saúde. E muita questão da legislação, se você para tentar entender o que está pedindo na legislação, aquilo na verdade é uma forma de se ganhar qualidade na produção, qualidade na forma de atuação da empresa e uma forma de produzir tudo com mais respeito à coletividade. Mas muitas vezes quem está lendo aquilo não entra na leitura, no cerne daquilo, para tentar entender a filosofia da legislação. Ele entende só o que o fiscal vai cobrar, então eu vou fazer. Vou te dar um exemplo assim crasso, né? Já teve casos, né, a gente acompanhando na vigilância sanitária, que era obrigatório fazer um controle do ar, né? Porque você vê um ar-condicionado split, ele só fica refrigerando o ar sem renovação e sem filtragem. Então, determinados ambientes hospitalares, você é obrigado, além de refrigerar, de condicionar termicamente, a ter um filtro ali que garante uma pureza do ar e uma renovação do ar. Já teve casos que a empresa foi lá e colou as grelhas do ar-condicionado no teto e não tinha nem tubulação. Então assim, tem muito absurdo. Ainda hoje a gente vê uns absurdos assim que você fala, não, a pessoa não tem consciência, não é possível que ela entendeu aquilo. E são inúmeros casos que a gente vê isso, né? Olha, André, a gente percebe uma evolução, nós falamos na evolução ambiental, mas em diversas áreas, né? Você pega na área do consumidor, por exemplo, vocês vão se lembrar, há não tanto tempo atrás assim, muitos produtos não tinham prazo de validade. A gente tinha prazo de validade em produtos altamente perecíveis. O leite, o iogurte, os produtos refrigerados normalmente. Mas os produtos enlatados, por exemplo, não existia prazo de validade. Não existia prazo de validade no litro de óleo, num pacote de arroz. Enquanto ele tivesse com a cara boa, podia ser vendido, né? Era mais ou menos assim. Isso foi uma evolução muito grande, né? Você pega em diversas outras áreas essa ideia de você
produzir melhor, produzir com mais qualidade e com mais responsabilidade. Na construção civil, nós tivemos grandes alterações da forma como são empregados os recursos, a destinação de resíduos da construção civil, a proteção de barulho, de poluição atmosférica durante a execução da obra, enfim, e tudo isso foi colocado na lei, não só na lei, né, não na lei, aquela lei produzida pelo Poder Legislativo, mas normas em geral, né? Nós temos as normas da ABNT que evoluem bastante também. Todas essas regras, elas não surgem do nada. Não que nós tenhamos as melhores leis o tempo todo, não é isso. Mas, em geral, uma lei, uma regra, ela surge partindo de um valor que já tem essa ideia na sociedade, para melhorar algo na sociedade. Se todos entenderem o fundamento dessa legislação, dessa norma, qual o bem jurídico que está sendo protegido ali, por que se está pensando em exigir aquilo, o resultado é muito melhor. Vou usar um exemplo simples. É muito mais importante você usar o cinto de segurança por causa de um possível acidente para sua proteção do que porque o guarda vai te parar lá na frente e pode te multar. A multa é o de menos, porque a multa você paga e acabou. O problema é se você sofrer um acidente e ter algo que você não vai recuperar nunca mais. E nesse teu exemplo é muito claro, né? Porque quando foi colocada a obrigatoriedade de usar o cinto, muita gente foi contra, né? Teve um estardalhaço, não teve? Pra que eu vou usar? Quem sabe da minha segurança sou eu, não gosto de ficar preso. E é fundamental. Não é que a gente é velho, né? Mas quando a gente era criança, a gente enchia o carro, né? Eu lembro, a família enchia o carro e ninguém usava o cinto, todo mundo no colo, um em cima do outro. E reclamava de ter que colocar o cinto depois que virou obrigatoriedade. Ia todo mundo deitado na caravana. Antes de ser promotor, eu fui oficial de justiça lá nos idos de 1990, 1991. E eu trabalhava de moto. E eu trabalhava sem capacete. Eu rodava a cidade, em Birigui, o dia todo, fazendo intimações sem capacete. A gente não tinha essa consciência, né? Olha a melhoria que foi isso, né? Quem conhece o sistema público de saúde, principalmente, né, que no Brasil é universal. Aliás, André, o Brasil é o único país de grande população com um sistema de saúde aberto a todos, universal. Não existe outro país dessa maneira. Ou tem o sistema aberto, de saúde aberto a todos, mas não tem uma população grande, ou tem uma população grande e não tem um sistema de saúde universal como nós temos. Quem conhece sabe o tanto que isso influenciou acidentes antigamente de moto. Né? Hoje, não que não aconteça, não que nós não tenhamos problemas, mas o capacete protege muito. Assim foi com o cinto de segurança, assim com a cadeirinha, assim com a proibição de fumar em lugares fechados. Hoje a gente olha para trás e fala, nossa, é sério que não existia essa regra, né? Então, eu acho que nós evoluímos, sim. Não, você ia numa boate, eu chegava em casa e tinha que jogar a roupa no lixo. Cabelo, né, gente? Mulher cheirando, com cheiro de cigarro. E aí, olha, a legislação, os costumes influenciando nos ambientes, né? Hoje é impensável você sentar para jantar no restaurante, a pessoa do lado pegar e começar a fumar do teu lado, né? Primeira vez que eu fiz uma viagem internacional foi em 96. Era proibido fumar dentro do avião só nas primeiras 2 horas de voo. Então você pegava um voo com 8 horas, 10 horas, como tem aí para a América do Norte, para a Europa, a partir das 2 horas estava liberado fumar. E aí era assim, da metade para frente era não fumante, da metade para trás do avião era fumante. Mas no avião não tem divisão, né? Não existe uma divisão. E o pessoal lá de trás começava a fumar e chegava a hora, com 6, 7, 8 horas de voo, o avião estava tomado por fumaça, por cheiro de cigarro. E isso era normal, todo mundo encarava isso de uma maneira natural. Olha como que a gente melhora nesses sentidos, né? Como a legislação contribui nesse sentido, né? Você usou bem, André. A legislação influencia a sociedade, os nossos valores, e os nossos valores influenciam a sociedade, né? Uma coisa puxa a outra. Ao longo do tempo,
A lei, o direito, ele reflete os valores daquela sociedade. Isso serve para todos os grupos humanos. Se você pegar, mesmo das culturas antigas, as regras que eram impostas, se você pegar em tribos indígenas, as regras colocadas, muitas vezes colocadas de forma mística, né, religiosa, elas refletem os valores daquela sociedade. Se você pegar nas sociedades modernas, as regras refletem os valores daquela sociedade. Que bacana, eu vou pegar exatamente esse trecho da tua entrevista, eu vou recortar esse trecho aí, nós vamos utilizar na parte escrita do nosso trabalho, né? Porque eu posso usar exatamente esse teu trecho fazendo paralelo com os ambientes, né? Com os espaços, com a utilização dos espaços, que os valores das pessoas influenciam os espaços, os ambientes, e este vai influenciando as pessoas, e a gente vai vivendo aí o desenvolvimento da humanidade, né? Doutor Sérgio, você escreve para a coluna do Diário da Região quinzenalmente, né? Sim. E eu li um artigo seu que eu gostei muito sobre o filme Viva a Vida, né? Viva a Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, da Disney. Adorei o filme e gostei muito do paralelo que você fez, do que você escreveu, porque a essência do filme é maravilhosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aquele filme me surpreendeu bastante, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Crianças, e aí nós fomos assistir esse filme, levei a molecada para assistir uma animação. Despretensioso. Sem nenhuma pretensão de algo de maior conteúdo. E chegando lá, né, o filme foi me surpreendendo. Ele já surpreende bastante como que eles valorizaram a cultura mexicana no filme, né? A gente tem que lembrar que é um filme da Disney, um filme norte-americano, de um país de primeiro mundo, valorizando uma cultura do terceiro mundo. E valorizaram de uma forma bem bacana, né? Lá na cultura mexicana, eles têm uma forma diferente de ver a morte, de lembrar dos antepassados, que é o Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos, né? Que equivaleria mais ou menos ao nosso Dia de Finados, mas o nosso Dia de Finados é uma coisa triste, e eles focam na alegria do reencontro dos antepassados. E tem uma regra colocada de que para o antepassado poder, naquele Dia dos Mortos, vir visitar os que estão aqui vivos, ele precisa ser lembrado. Então essa ideia da lembrança do antepassado é muito explorada no filme. E ele trata muito de valores, de família, essa relação da coletividade. Não ao contrário da gente pensar no individualismo, tratar da coletividade. Eles focam muito nesses valores familiares. O personagem faz parte de uma família mexicana muito grande, com várias gerações, tem a bisavó, a avó, a mãe e tios e tudo mais. Então trata muito dessa forma coletiva, desse pensar coletivamente, que é algo que para mim é bastante importante. E o filme é um capricho, né? Vale a pena ver por causa não só dos valores, como da diversão também. O respeito, né, que a gente deve ter para quem já foi, né? Porque na verdade nós somos uma soma, né? A gente carrega um pouquinho de cada ancestral nosso lá atrás. Então, assim, a gente também tem muito respeito pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Uma das características do individualismo é justamente não pensar nas gerações anteriores, né, naquilo que foi construído por quem passou por aqui, e muito menos se preocupar com os que virão, que ainda não estão aqui, com os que virão. A gente estava falando de meio ambiente, né, de pensar o meio. Pensar o meio, nós estamos pensando no que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Então, essas culturas, ou esses pensamentos em determinadas culturas que valorizam muito os antepassados, têm uma tendência a valorizar as próximas gerações, a se preocupar com o que vai deixar para as próximas gerações também. E isso é pensar coletivamente. A conexão com o passado abre uma janela para se pensar no futuro, né? Não, você tem uma ideia temporal que passa do presente, né? Você tem uma noção daquilo que já foi e começa a vislumbrar e pensar e respeitar a geração futura, né? Eu achei que você fosse falar da magia do café. Eu achei que você fosse falar.
É que aqui, doutor, não sei se você prestou atenção àquele painel nosso, ele está retratando aí um pé de café. O meu sogro, o pai do André, ele foi colono de café e ele falava que ele nasceu literalmente embaixo no pé de café, com muita dificuldade, muita humildade. E o círculo seria o sol nascente. Meu pai foi um dos primeiros decassegues aqui do estado de São Paulo, aí para o Japão trabalhar, para a gente poder estudar. Então a gente respeita e dá muito valor a isso. Que bacana. Eu vi aqui o painel aí, né, feito com sacas de café. Aquele outro ali eu não tinha reparado. Mas o café, para mim, tem um significado muito grande também. Eu já até escrevi um desses artigos no Diário da Região, contando a história do café e contando a minha ligação com o café. Eu disse que eu nasci em Bilac, né? Na verdade, eu nasci num sítio próximo a Bilac e passei a infância e um pouco da adolescência, e depois que a gente mudou para a cidade. E quando eu era criança, um dos trabalhos, talvez o principal que a gente tinha lá, era cuidar de café. A gente tinha plantação de café e naquela época todo mundo trabalhava, né? Então, para as crianças... Era o trabalho familiar, né? Era o trabalho familiar. Para as crianças era o trabalho de limpar tronco. Nós éramos pequenos, então, não sei se as pessoas conhecem, quando você colhe o café, manualmente, evidentemente, né? Hoje tem máquinas, mas quando colhia manualmente, o café cai no chão e depois tem que vir passando o rastelo, juntando para peneirar e ensacar. E é difícil puxar o café que cai lá debaixo da saia do pé de café. Então as crianças entravam ali debaixo, puxavam, faziam um círculo, né, para facilitar esse trabalho de rastelar o café, e essa era a nossa tarefa. Então eu desde de criança eu me lembro trabalhando nas roças de pé de café. E é uma memória alegre dessa época. Sim, a gente lembra, né, a produção, o café quando ele produz, quando está carregado, ele é muito bonito, né? Porque diferente de outras plantas, o milho, por exemplo, o amendoim, que é uma planta pequena, ou que ela seca a hora que ela produz, que ela está pronta para a colheita, o café, quando ele está pronto para ser colhido, ele está vistoso, ele está bonito, né? É uma árvore bonita, bem verde, um verde forte, carregado com aquelas frutas vermelho escuro. Então é uma imagem bonita, né? A roça de café, ela é um lugar gostoso de trabalhar. Não é tão sacrificante quanto outras lavouras, né? Então, assim, eu tenho bastante memória disso tudo. Me lembro até de uma passagem quando eu era pequeno, teve uma geada bastante grande que queimou bastante pé de café, né? Então, assim, eu me lembro bastante coisa dessa época, e o café tem um significado. Bacana ver tudo isso aqui. Nós tivemos aqui o Edson Gatto, um amigo nosso, escritor, um vendedor nato, que também teve uma infância semelhante à tua. Ele contou a experiência de limpar os troncos do pé ali por baixo. Ele falou que o terror eram as cobras verdes e formiga. Pois é, a gente tinha bastante medo. Enfiava a cabeça, olhava, aqui não tem nada, vamos limpar. Eu lembro de fazer eu e meus irmãos juntos, né? Mas era um perigo. Só que naquela época a gente não tinha, né, tanta preocupação. Talvez hoje isso seria colocar criança para fazer isso. Você já não deixaria, né? Não, meus filhos são criados em condomínio, eu falo que eu sou um garoto de condomínio, é outra realidade. Eu tento passar para eles, né, tudo isso que a gente viveu, a dificuldade que era quando a gente morava lá no sítio, nessa época, não tinha energia elétrica. Né? Então, é uma outra realidade. Com certeza. Com certeza. Eu sempre, quando eu conto para alguém que a gente viveu anos sem energia elétrica, todo mundo fala, nossa, mas ficava escuro, tal. A luz é o de menos. Até porque dormia cedo, eu acordava cedo, né? O grande problema da falta de não ter energia elétrica é a conservação de alimentos. Você não ter a geladeira. Essa sim é a grande falta. A geladeira é um desenvolvimento da humanidade, né? A conservação de alimentos, né? Ela sempre foi um desafio muito grande para o ser humano, né? A ponto de o sal ter sido um produto tão importante, tão valorizado, porque ele conservava alimento. Você salga, né? E você faz uma carne salgada, a carne seca, ela não estraga com facilidade, dá para conservar meses e tal. E o sal foi tão importante durante muito tempo que ele chegou a valer como dinheiro.
E aí o pagamento dos trabalhadores era feito em sal, daí a palavra salário. A palavra salário vem do pagamento feito em porções de sal para os trabalhadores. A questão da conservação de alimentos, tão importante foi na humanidade. Maravilha. Nessa época aí, fazia carne, colocava na lata, né? Não era assim que conservava, na banha? Matava porco, aí colocava nas latas de 18 litros e conservava com a gordura, né, a banha, já com os pedaços de carne, e aquilo durava meses. Aí, na hora de fazer comida, já tirava a parte da banha para fazer, servir como óleo, né, e já vinha a carne junto. Então, fazia um arroz, um feijão, já estava a comida pronta. Tivemos muito disso. Me lembro das latas empilhadas lá, tudo guardando carne na lata. Doutor Sérgio, que prazer te receber aqui com esse teu lado humano, tanto conhecimento assim, dá pra gente escrever vários textos com as mensagens que você deixou aqui, porque é muito denso de conhecimento, e com esse lado humano aqui, com essa forma que você se apresentou assim tão solícito. Acredito que vai ter mais de 2 pessoas que vão gostar de você a partir de hoje. Um promotor que fala de uma forma tão simples e tão humana. Parabéns. Obrigado. Eu sempre quis colocar isso nas minhas aulas, André. Eu fiz faculdade, e na faculdade de Direito tinha alguns professores, pelo menos, naquela época, né, há mais de 30 anos atrás, com uma grande preocupação em mostrar erudição, em usar palavras difíceis e tal. E eu me lembro que em alguns momentos isso atrapalhava da gente aprender. O direito, já por sua natureza, ele usa muita linguagem difícil, né? É comum. E eu gostava, nas minhas aulas, de tentar falar de uma maneira mais simples, de tentar falar do jeito que as pessoas entendem. Os meus artigos no jornal, mesmo quando eu falo de alguma coisa jurídica, eu tento falar de uma maneira mais simples, que eu acho que essa comunicação com todos, ela é muito importante. Maravilha, muito obrigado. Foi excepcional esse teu momento aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez o convite que foi feito, a oportunidade, realmente um bate-papo muito gostoso e valeu a pena. Valeu, muito obrigado. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.